Olá pessoal, bem-vindos a mais um Falando de Educação e Trabalho aqui no portal Tem Mais. Nós estamos falando aí uma série aqui de entrevista de seleção. Uma das questões aí que estão sendo avaliadas muito fortemente no momento, né, algo que está aí na crista da onda no processo de seleção, é descobrir se o candidato tem assertividade. O que é assertividade? Um monte de gente aí acha que vem de acerto. Não, assertividade, ser assertivo, é aquela pessoa que ela fala, ela se comunica de modo claro, sem ser, no entanto, agressivo. Ser assertivo não é ser agressivo e não é ser passivo. É dizer as coisas de modo correto, de modo claro. Tem um exercício aqui, um exemplo, né, que eu gosto muito aí de tratar em aula, quando a gente fala de assertividade, que é mais ou menos a seguinte situação. Imagina que você está numa situação onde é proibido fumar e tem uma pessoa fumando ali. Tem algumas pessoas que vão até essa pessoa e dizem o seguinte: olha, você não sabe que aqui não é permitido fumar, apaga esse cigarro, sai daqui. Isso não é ser assertivo. Isso é ser agressivo. Tem gente que usa também da agressividade, mas a agressividade que a gente chama de agressividade indireta. É a pessoa que, vocês já viram isso, né? A pessoa começa, ela vê alguém fumando em algum lugar que não pode, começa a fazer assim, abana a fumaça e tosse ruidosamente, né? Isso também é uma forma agressiva. Do outro lado, a gente tem a pessoa que é passiva. O que é a passividade? A passividade é ficar esperando que um outro incomodado vá até a pessoa e peça para ela parar de fumar ou para ela sair daquele local, né? Então isso também não é assertividade, é passividade. Ué, mas como reagiria alguém aí de modo assertivo numa condição como essa? A pessoa chegaria lá e diria o seguinte: meu amigo, você percebe que neste local não é permitido fumar? Isso está me incomodando e eu gostaria que você fosse para outro lugar ou apagasse o seu cigarro. Isso é um exemplo de ser assertivo. É dizer de forma clara, sem ofender. Nas entrevistas de seleção, normalmente se pergunta o seguinte, né? Como é que você descreveria o seu nível de assertividade, né? E pediria para você, e se eu fosse o selecionador, tivesse buscando esta informação, ia perguntar para você se você pode me contar uma situação onde você agiu de modo assertivo, né? Uma situação onde você colocou a sua posição, a sua opinião, mas sem agredir o outro. Ou foi passivo, né? A ponto de aceitar coisas que você não deveria ter aceito, né? Normalmente a pessoa que é passiva, ela parece aquela tomada, né, cheia de conector, né? Normalmente uma pessoa passiva aceita o que a gente chama de macaquinhos dos outros, né? Problemas dos outros. Ela acaba assumindo pela sua incapacidade de dizer não. Tá? Então, reflete aí sobre assertividade, pensa sobre isso e se prepara para uma entrevista de seleção, caso essa pergunta apareça, para contar uma situação onde você agiu de maneira assertiva. Voltamos brevemente falando de educação e trabalho aqui no portal Tem Mais. Até lá, gente!